beleza, ó, definir objetivos, sei o tempo para montar o cronograma, definir prioridades. E aí, eu preciso criar um calendário de estudos. Aqui a gente faz o calendário para os nossos alunos com datas. E a gente faz, quando eu digo a gente faz, eu faço pensando em toda a estrutura do que ele tem que ver. Quando eu vou montar o cronograma do meu aluno, ele me fala quais são as faculdades, quanto tempo, que parte da jornada que ele está, se ele é aluno do ensino médio, se ele é do cursinho, se ele trabalha, não trabalha, se ele terminou já a escola, uma série de coisas. E eu monto esse cronograma. E ele tem data. Gente, é extremamente importante você ter metas. É preciso ter um calendário. Então, olha só, a minha etapa 1, quanto tempo eu preciso para finalizar? Depois, quanto tempo eu vou ficar na etapa 2? Depois, quanto tempo eu vou ficar na etapa 3? Como que eu vou alinhar isso? Ter esse calendário, quando vai ser meu primeiro simulado? Quando vai ser as minhas redações? Data para entrega, data de devolução. Gente, isso é fundamental. E eu concordo e eu entendo que é muito difícil o aluno que já vai ter que executar todo o conteúdo ter que montar isso. Por isso que eu monto para os alunos. Porque é muita coisa. Parece simples montar um cronograma, mas não é. Sem sombra de dúvidas. Por que muitas vezes, né, todo cursinho tradicional é um único cronograma para todo mundo? Gente, porque dá um trabalhão montar. Imagina montar para todo mundo. É absurdo. Aqui a gente faz porque a gente acompanha os nossos alunos de perto. Então eu monto esses cronogramas individuais e a gente acompanha um a um. Posso te garantir uma coisa, é um trabalho que traz resultado? Muito. A gente vê onde é que o aluno está tendo problema, onde é que está tendo dificuldade, onde que a gente pode interferir, né, para interferir para conseguir ajudá-los, onde o aluno tem mais habilidade, quais tipos de prova ele tem mais afinidade, porque quando você acompanha, você consegue perceber isso também. E já dá esse toque para o aluno, olha, esse perfil de prova aqui tem sua cara, tem seu estilo, sabe? São coisas extremamente importantes. Então, ter um calendário. Eu preciso ter data para começar algumas coisas, eu preciso ter data para acabar, eu preciso ter data para ser analisado, para ter feedbacks. Isso é muito importante. Tudo bem? Então, junto com esse criando o calendário, eu vou colocar as metas. Aqui, como que a gente faz? Eu monto o cronograma e eu coloco data para o aluno. Então, eu calculo, lógico, que não é uma data aleatória. Eu analiso de acordo com o tempo que esse aluno tem e com as características desse aluno. E eu estipulo, olha, a data máxima para você finalizar o bloco é tal data. Ele pode ajustar a realidade dele, dar mais uma matéria do que outra, mais uma matéria num dia do que a outra? Pode. Mas ele tem que entregar para a gente naquele período. E aí, se atrasar por qualquer motivo, ele tem que justificar, a gente reanalisa, tem que olhar os blocos seguintes, porque existe um calendário para ser seguido. E você tem que ter isso. Por quê? Senão o que acontece? Você vai enrolando. Gente, nós somos ótimos nisso, tá? Nós somos ótimos procrastinadores. Se não tiver data, você não vai fazer. Não vai. Você, eu e o resto do mundo. Nós, assim, a exceção são as pessoas que não são procrastinadoras. Nós somos por natureza. Então, o que é importante? Tem que ter data, tem que ter alguém me cobrando. Eu tenho que ter prazo para você conseguir fazer. Tudo bem? Uma coisa importantíssima, que eu até comentei aqui, ó, flexibilidade é importante? A gente precisa conseguir ajustar se for necessário. Então, Débora, olha, eu atrasei, então eu vou ter que reajustar a data. Eu adiantei, perfeito, a gente ajusta a data. Então, tem que ser um cronograma flexível, não pode ser rígido. Perdi essa data, pronto, perdi tudo. Óbvio que não, né? A gente não pode fazer isso. Outra coisa importante, gente, e aí uma importância, na minha opinião, fundamental. Você precisa ser monitorado. Você precisa ter feedbacks de como está o seu rendimento, como está a sua velocidade, como está o seu desempenho. Tem que ter essa análise. Porque olha só, adianta eu fazer e não evoluir? Não. Não adianta eu fazer 100 exercícios e errar 60. Não adianta. Eu posso até fazer 100 e errar 60. Só que eu tenho que corrigir esses 60. Eu tenho que ter feedback de como eu estou. Depois eu tenho que fazer mais uma quantidade. Certificar que eu aprendi. E como que eu vou fazer isso sozinho? Não, você tem que ter alguém para te avaliar. Então, é uma das coisas que eu acho, assim, indiscutivelmente
é o nosso carro-chefe aqui na mentoria, que é o que? O feedback e esse suporte. O aluno, ele precisa ter feedback e suporte. O que é muito comum, os alunos que vão fazer medicina, eles estudam muito. Só que eles vão estudando, chega uma hora que vem a pergunta, mas eu estou aprendendo? Eu estou evoluindo? Eu estou sentindo que eu estou evoluindo? Como que você mede se está evoluindo ou não? Certo? É lógico que tem simulados, tem listas, só que alguém tem que fazer essa avaliação para você, porque a gente pode se auto-sabotar. Então alguém tem que olhar de fora e analisar, olha, você tem problema com isso, com aquilo, a gente vai resolver aqui. E não só apontar, mas te ajudar. Olha, você está com problema com o GA, eu vou fazer um meet aqui, vou tirar suas dúvidas, fazer uma lista extra, nós vamos trabalhar isso para você resolver. Gente, isso é extremamente importante. Isso é indispensável. Então, ter essa mentoria, ter esse suporte, ter esse feedback é o carro-chefe. É um grande diferencial. O que é muito comum? Os alunos fazerem muito, estudarem muito e não ter essa devolutiva. Como não tem, infelizmente acaba errando muito, muitas vezes nem sabe onde é que está errando. E agora, por último, uma coisa importantíssima para vocês, o que é? Gente, gerenciar o tempo de vocês. O ativo que nós temos mais caro e mais precioso é o tempo. Então, olha só, para quem quer passar em medicina em menos de um ano, tem que saber gerenciar o tempo, tem que saber controlar o tempo, tem que saber cuidar do tempo. Por quê? Todos 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos é valiosíssimo para vocês. Valiosíssimo. Por isso que o cronograma tem que estar muito alinhado. Tem que estar alinhado para a sua realidade, alinhado para o seu objetivo, para o que é prioridade. Tudo tem que estar alinhado. Porque, além de estudar, é extremamente importante que você cuide da sua parte emocional, que você faça alguma coisa para você desestressar, porque estudar é estressante. Então, o tempo ele tem que estar muito alinhado. Então, você precisa de um cronograma, você precisa de um planejamento de vida para você conseguir essa aprovação. Então, olha só, o cronograma, inclusive, ele te dá tranquilidade para você ir para sua academia todo dia, para você ir fazer seu esporte quando você quiser, para você ter o seu momento de cuidar das outras coisas da sua vida, porque você não é só estudar. Débora, como assim o cronograma me dá isso? Porque olha só, você tem um cronograma com datas, com prioridades, com tudo que tem que fazer. Você está olhando seu cronograma, está em dia, está funcionando, está tendo feedback, está evoluindo, opa, estou no caminho. Se eu estou aqui, é sinal que eu vou chegar no meu objetivo. Isso te dá tranquilidade para quando você for treinar na academia, dançar, jogar, não sei. Você vai ter tranquilidade para fazer outra coisa lá, porque você sabe que você está em dia. Agora, quando o aluno não tem um cronograma, não tem feedback, não tem ele não sabe onde ele está e está perdido, ele sempre vai ter a sensação de que ele está atrasado. Você já passou por isso? Ter sempre a sensação de estar atrasado, tem sempre gente na sua frente, e que você tem um monte de coisa para dar conta, e que não vai dar tempo, e que tal dia você vai... Aí a gente tem aquela ilusão, né? Tal dia eu vou ficar o dia inteiro estudando, eu vou pôr tudo em ordem. Não vai, isso não existe. Não existe. Ah, eu tô atrasada aqui, mas tal dia eu vou ficar o dia inteiro estudando, vou colocar tudo em ordem. Gente, não se iluda desse jeito. Muitos alunos perdem a vaga por isso, ok? Então você precisa ter um cronograma e segui-lo passo a passo. É simples. Então, como que eu monto esse cronograma? Primeiro, defina seus objetivos. Quais são as faculdades que você quer passar? Segundo, defina o tempo que você tem real de estudos. Mas tempo real. E estudo é ativo, é você fazendo, não vendo aula. Tudo bem? Defina esse tempo. Terceiro, prioridades. Então, esses 3 primeiros já te dariam aí muitas posições na frente da concorrência. Definir o seu objetivo, tempo que você tem para estudar, prioridade. O que é essa prioridade? Quais são os conteúdos que você vai estudar? Qual o conteúdo base? Qual é o conteúdo específico de todas as matérias? Isso é inegociável para o seu cronograma, beleza? Depois que você tem isso, você tem que gerenciar tempo, você tem que ter um cronograma que seja flexível, certo? Você tem que conseguir adaptar muita coisa, se for preciso. Todos os outros tópicos que eu listei aqui no vídeo são importantes? São, mas eles vêm depois desses 3 primeiros. Esses 3 são os pilares do seu cronograma, beleza?
Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.